Fala galera, tudo bem? Ó, você sabia que o Brasil já teve um clube da maioridade? É isso aí, vem aqui que eu vou te contar essa história. Em junho de 1840, o Brasil aprovou um projeto pela Assembleia Nacional onde decretou a maioridade do Dom Pedro com 15 anos de idade para que ele pudesse ser coroado imperador e se transformar então aí no Dom Pedro II. E esta coroação e este projeto, esta aprovação da maioridade do Dom Pedro veio fruto da pressão de um clube formado no Brasil nessas circunstâncias, que era o Clube da Maioridade, aonde a população e os partidos políticos lutaram e pressionaram a sociedade brasileira para que isso fosse possível. E você quer saber por que isso aconteceu? Porque o segundo reinado antecedeu um dos momentos de maior agitação política que nós temos na história do Brasil, que é o período regencial. Então, desde a abdicação do Dom Pedro I, e naquelas circunstâncias, em abril de 1831, o Pedro de Alcântara, que seria o nosso herdeiro do trono, tinha apenas 5 anos de idade, sem condições óbvias de assumir o trono ou tomar qualquer decisão política. Então a nossa Constituição previa, a Constituição de 1824, previa que no caso da falta de um imperador, de um governante, então seriam escolhidos regentes para governar o país. Então até 1834 nós vamos ter as regências trinas, a partir de 1834 nós vamos ter as regências unas. Por que essa divisão em 1834? Porque em 1834 nós vamos ter o ato adicional, que é uma revisão da Constituição de 1831, aonde vai se criar alguns mecanismos e vamos ter alguns elementos importantes aí na história do Brasil. Um deles é a criação das assembleias provinciais. Então cada província agora vai ter a sua assembleia, o que vai aumentar as disputas políticas nas diversas províncias do Brasil. Então aí está o grande e almejado sonho de alguns grupos políticos pela autonomia política. Porque durante todo o primeiro reinado, uma das características políticas do Brasil foi justamente a concentração política na figura do imperador e no Rio de Janeiro, das decisões e da política nacional. Então as províncias, alguns grupos políticos lutavam e reivindicavam justamente esta autonomia política para as diversas províncias aí, que vai ser consolidado e vai ser concretizado neste momento. Então, somado esta conquista de autonomia política e a situação social, política, econômica do Brasil, que lá não era muito boa, já que o primeiro reinado, a abdicação do Dom Pedro é fruto justamente de uma crise social, econômica, financeira do Brasil, a situação social do Brasil não era muito boa. Isso acabou, esta crise do primeiro reinado, a falta de uma figura simbólica do imperador para emanar essa ideia de centralidade política e controle político, acabou então levando este período regencial se transformar literalmente em um barril de pólvora, e a gente viu durante esses 9 anos estourar várias pequenas revoltas e rebeliões pelo Brasil. Algumas não tão pequenas assim, algumas inclusive de uma proporção bastante grande. Então, à frente a essa agitação e vendo que o Brasil corria o risco de inclusive se fragmentar territorialmente, porque várias dessas revoltas reivindicavam a proclamação de uma república ou a separação do Brasil, como é o caso da Revolução Farroupilha, tanto o Partido Conservador quanto o Partido Liberal surgem com a ideia a partir de 1840 e fundam o Clube da Maioridade, aonde buscavam incentivar a população e conclamar a população para apoiar esta ideia, para que o Dom Pedro tivesse a sua idade diminuída para que ele pudesse então ser antecipado na sua idade para que ele pudesse ser coroado imperador. Então, vendo como uma das únicas saídas políticas para acabar com esta agitação política que o Brasil virou durante o período regencial, então o Clube da Maioridade vai conseguir, em junho de 1840, esta aprovação do projeto. E com 15 anos de idade, no dia 23 de julho de 1840, Pedro de Alcântara é coroado e transforma-se em Dom Pedro II. E vai levar o Brasil aí aos próximos anos aí, a partir de uma nova fase da história do Brasil, que é o segundo reinado.